O início da igreja, que eu me lembro, quando eu era menino, era na salinha da casa do meu pai, que ali chamava Rua José Dias. E ali os irmãos oravam, e tinha culto de oração todo dia. E ele subia a rua não tinha asfalto, era de lama. Ele subia agarrado naquela cerca, chovia, ele subia aquela cerca agarrado, machucava as mãos, tudo. Nos vizinhos era tudo cerca, não tinha muro, né? Até chegar no topo onde era a casa, era bem no topo, assim, do lado direito, subindo. E os irmãos chegavam. Eu lembro que meu pai colocou um rastapé para tirar barro, né? Ele chegava tudo, os que tinham mais dinheiro usavam galocha. Galocha era tipo de um sapato postiço que calçava em cima assim, e ele enchia de lama, depois você lavava, conservava o sapato de baixo, que não sujava. E o povo tinha vontade, uma sede de buscar o poder de Deus, né? E ali nós tínhamos uma amizade com o pastor Nelito. Ele era mocinho e ele frequentava a nossa casa. E toda vez que ele ia lá, ele ficava um tempão em casa e tal, e ele começou a frequentar os cultos de oração junto com os irmãos que ficavam lá, Angelita, Manuel de Melo, né, e outros irmãos da época. Aí um dia ele ia ter um culto de vigília. Ele falou assim que queria ir embora, porque ele estava cansado e tal. Aí meu pai falou assim para ele: vamos fazer o seguinte, você faz a última oração, você faz, depois você pode ir embora. E quando ele levantou a mão para o céu e começou a orar, o Espírito Santo desceu sobre ele de uma forma que ele orou a noite inteira. Acabou o cansaço, acabou tudo. Tal era o poder de Deus, a manifestação do poder de Deus naquela salinha. Depois dali, né, eles resolveram abrir a igreja. Eu lembro que eu saí correndo atrás do caminhão, quando eles tiraram as cadeiras da salinha e colocaram em cima do caminhão, e eu saí correndo atrás do caminhão e meu pai pegou, vem, sobe aqui, pegou pela mão e subiu em cima do caminhão. Aí nós fomos lá, sabe onde tem o piscininha ali? Falava Rua A. Na Rua A. E na Rua A começou um salãozinho com 2 portas e a igreja começou ali. Ali se converteu o irmão Tenor, ali se converteu o Cláudio, ali veio a Maria Bezerra. A irmã Maria Bezerra foi curada da coluna, que ela sofria coluna há muitos anos, ela usava um colete de aço e ali foi curada. Então a igreja começou a crescer, a igreja começou a se desenvolver. Logo eles pegaram e compraram um terreno, que foi na Rua JK. Na Rua JK, onde construíram foi para construir a igreja. Então o que aconteceu? Precisava ter tijolo para construir a igreja. Então meu pai fez uma forma de madeira e nessa forma a gente fazia os tijolos. Socava os tijolos, né? Fazia a massa e era pó de pedra com cimento. Aí misturava, aí jogava dentro da forma, aí com um pauzinho a gente ia socando, depois você virava ela ao contrário, abria a forma, o tijolo ficava lá. E também o Manuel de Melo, na casa dele, tinha um terreno grande onde ele morava, e também ali se fazia muitos tijolos, as irmãs iam lá fazer os tijolos e tal. E foi aí que foi a construção do primeiro templo da Igreja Cristã da Promessa, na Rua JK. E lembro também de uma cura de um homem, aí eu já estava mais crescidinho, né? Lembra daquela passagem da Bíblia que a mulher encurvada, e esse homem, ele entrou na igreja, lá trouxeram ele andava encurvado assim. Aí trouxeram um irmão que tinha dom de expulsar demônio, e os irmãos consagraram aquela semana todinha, e quando botaram a mão na cabeça daquele homem, o demônio se manifestou, era terrível. Ele endireitava o corpo, daqui a pouco entortava as pernas, e foi uma batalha espiritual
de umas 2 horas mais ou menos. Aí depois terminou, o homem foi liberto, coção. E foi uma bênção, foi um testemunho maravilhoso. Já no começo do templo lá embaixo, que tinha batistério, né? E também teve um fato, quando estava construindo aquele templo, aquela primeira parte do templo, a laje caiu, né? Se você perguntar para o irmão João da Sede, que é o membro mais antigo da igreja Cristã da Promessa, o João Albuquerque, ele lembra quando caiu a laje. Estava sendo feita a laje caiu. Outro dia ele estava falando isso para mim. Eu estava lá quando a laje caiu. Então a laje não foi bem escorada, não sei o que aconteceu, a laje desceu. Mas foi tudo assim, um plano de Deus. A gente vê que o diabo não queria que esse ministério fosse para frente. De todas as formas ele tentou amarrar. Teve muitas coisas que marcou na nossa vida, principalmente quando a gente mudou para Vila Piscinim, não é? A gente morava na Rua Otília, número 41, era a nossa casa. E meu tio era dono da casa onde começou a igreja, na Rua José Dias. Ele chamava Matija Dembele. E o Matija pediu a casa para o meu pai, e ele mandou uma carta mal criada, tipo assim, uma carta de despejo. Você só pode mandar uma carta de despejo para uma pessoa que não está pagando aluguel. Minha mãe pagava direitinho o aluguel, meu pai. Mas aí o que aconteceu? Meu pai pegou aquela carta e botou no altar de Deus, mandou Deus ler aquela carta, como fez o rei Ezequias, né? E o que aconteceu? O trabalho dele que ele fazia, eles estavam construindo uma ponte, ele e um japonês. E a ponte rachou, trincou. E o japonês queria se matar, o negócio foi feio. Aí ele foi lá, pedir para o meu pai e minha mãe, pelo amor de Deus, não faça, vocês podem ficar aí o tempo que for. E fez uma proposta para meu pai comprasse um terreno que ele construía a casa. Ele bancaria a construção da casa, depois meu pai pagaria para ele por mês essa construção da casa, tipo uma construtora, né? Aí meu pai foi lá, comprou o terreno, e onde eu falei, na Rua Otília, e foi ali que o meu tio construiu a casa, construiu rapidinho, construiu a casa, tal, só que ele não murou a casa, foi feito cerca em volta, né? E a gente mudou, na primeira semana que a gente mudou lá, houve um pé d'água muito grande, choveu, tinha um rio próximo, e o rio transbordou, nós acordamos com a água dentro de casa, botijão nadando, cachorro nadando, a água passando por cima da nossa cama. Foi terrível, foi terrível. Foi assim, nós perdemos, já não tinha nada, aí já perdemos tudo que tinha. Aí foi começar uma luta para construir os muros. Aí fui eu, o Paulo, Osvaldo, a gente ia no rio e catava areia, a gente tirava areia do rio. Foi lá que nós ficamos doentes. Foi ali que eu e o Oswaldo ficamos doentes, de enfermidade terrível, que a gente nem sabe o que teve. Meu irmão via as pessoas tudo de ponta cabeça. O Oswaldo via as pessoas tudo de ponta cabeça. Ele não via as pessoas normal. Pode perguntar isso para ele que ele vai falar. E a gente ficou muito doente. E quando o irmão Nicelso trouxe uns irmãos lá para orar por nós, os irmãos oraram. E a gente foi, acabou sarando. Então, o que marcou a gente foi fazer os tijolos. Meu pai já tinha a prática de fazer tijolo. A gente começou a fazer os tijolos em casa também, fazer os tijolos. Meu pai foi levantando os muros para cercar a casa. Então, às vezes, a água chegava na boca do muro, quase passando. Passava cavalo, verdade isso aí, passava cavalo, passava guarda-roupa, passava tudo, que as enchentes vinham destruindo tudo pela frente. Tanto é que uma vez eu vi cair uma casa inteirinha. A casa que morava o Zé Rocha, do lado da casa, do fundo da casa do Zé Rocha, havia uma casa, esse cara tinha construído, a casa caiu inteirinha pela força das águas. E Deus segurou tanto a nossa casa, que do lado oposto da casa não tinha muro, porque ele construiu a casa na divisa do terreno.
A água batia na nossa parede e nunca derrubou a nossa casa, podia ter derrubado, não é? Várias vezes também a enchente derrubou o muro. Uma vez o Oswaldo estava lá, eu e meu pai tentando pôr calço no muro e a água vinha, aquela enchente, era um mar de água. Quando eles acabaram de sair para buscar mais areia no fundo, o muro caiu, quase que também. Aí naquela enchente lá, eu peguei e saí para a rua e fui na casa de um homem, fiquei lá até o dia que o muro do cara também caiu e o cachorro morreu, porque o cachorro ficava correndo na corrente, preso na corrente, e o muro caiu em cima dele e eu fiquei lá. Aí deu a notícia que eu tinha morrido, que o muro tinha caído em cima de mim. Aí saiu meu pai doido da vida para me procurar, ele viu sentadinho em cima do muro, do outro muro assim, aí ele, pô, o Davi tá aqui e tal. Foi o dia que o seu Zé também foi tentar ajudar a gente, e ele caiu no poço, só que ele abriu os braços assim, e ele não desceu no poço, ele abriu os braços e saiu nadando. Então a gente passou muita luta, então minha mãe perdeu a voz, foi também nessa época que eu caí no poço, e a Estela, ela gritou para minha mãe que eu tinha caído no poço. Foi a salvação, que a minha mãe veio correndo lá, ela estava cantando um hino junto com a Tereza, elas cantavam um hino. Foi quando eu e a Estela brincando, a gente tinha uma seringa de água, a gente ia marcando a parede, escrevendo, sabe como é criança, né? A gente corria para um lado, para o outro, e quando eu pisei na tampa do poço, que era rente ao chão, e eu desci, fui quase para a morte, mas Deus me livrou. E também o problema que teve a doença do Paulo, né? O Paulo foi mordido, ele foi tirar um osso de um cachorro e o cachorro mordeu ele, a mão dele, e transmitiu um vírus da hepatite e da nefrite para ele. Então quando descobriu que ele estava com hepatite e nefrite, ele já estava muito ruim, o fígado dele estava inchado 4 dedos. Aí ele foi comer comida sem sal. Aí foi aquela luta. Eu lembro que meu pai orava de dia e noite por ele, vinha todo mundo orar, até o dia que esse testemunho que ele contou, que Jesus apareceu para ele e falou: Paulo, você quer ser curado? Ele falou: sim. Então ali ele foi curado, tal, o poder da oração. Bom, e apesar de ter o templo no Piscinim, os cultos de oração e as vigílias eram feitos em casa, ali onde a gente morava, na Rua Otílio. E o que mais me marcava, que me marcou muito, foi as pedradas que os vidros de casa era tudo estourado na hora dos cultos. Eles estouravam os vidros, o vizinho gritando, chamava a polícia. Quantas vezes meu pai teve que ir na polícia? Mas o poder de Deus caía. Um orava no quintal, outro orava lá no nosso quarto, outro orava no quarto da minha mãe, outro orava na sala, outro orava no quintal. O povo tinha sede de oração, não sei, mas parece que tinha algo assim. E as pessoas, todo mundo ia lá em casa para receber oração, principalmente da minha mãe. Meu pai trabalhava fora, o pessoal vinha de dia lá, as irmãs vinham de dia para minha mãe orar. Chamada da igreja para essa igreja. Bom, foi uma visão, né, Davi? Na verdade, eu já era da sede. Aí a gente foi praticamente enxotado para sair, como o Paulo falou, né? Que a gente acabou indo para Jardim Pirituba, porque a gente movimentava muito, né, Edna? A gente fazia muitos trabalhos revolucionários na igreja e se incomodava. Então houve uma perseguição em cima da gente, até que um dia a gente resolveu ir para uma congregação que tinha nossa mesmo, em Jardim Pirituba. A gente ficou lá. Depois de lá, o meu pai foi chamado para dirigir Mutinga, Vila Mutinga, que tinha uma congregação lá. Aí nós saímos do Jardim Pirituba e fomos para Mutinga. E lá em Mutinga, a igreja não estava indo muito bem, assim, tinha suas dificuldades, né? Foi quando
a Edna teve um sonho. Aí você fala, Edna. Eu tive um sonho que lá no Penteado era um bar e eu vi uma igreja lá. Até comentei com o pastor Horácio, ele pôs assim no meu nariz: que vamos fazer igreja em bar o quê? Eu falei: mas eu sonhei e eu segurava uma criança, um bebê com chale rosa. Nem grávida estava ainda, né? Não estava grávida ainda. E daí eu falei para ele, mas meu coração ardia tanto para ir abrir aquela igreja no Penteado, que eu acho que eu passei para o Davi, daí eu fui lá. Eu fui lá para me formar e acabou sendo lá, né, Davi? A igreja no Penteado, na Rua das Usinas. Ali meu pai pediu para fechar a igreja de Mutinga, que a gente trabalhou muito tempo lá. E de lá nós abrimos o trabalho em Vila Penteado, que é na Rua das Usinas, onde nós ficamos tudo junto, a família lá. Não é? E na época que eu estava lá no Penteado, ajudando lá, houve eleição na igreja para pastor presidente. E na verdade, a primeira chapa que tinha, eu entrava como vice. Não é? Mas depois meu pai me chamou e falou: não, você não vai ser vice desse pessoal, não, você vai entrar numa chapa de presidente. Pai, mas eu não quero, né? E eu não queria, sinceramente, eu achava muito jovem, eu era muito novo, e de fato eu tinha 29 anos, não é? E então houve a eleição, aí vinha todas as congregações para votar. E eu, naquele dia lá, o pastor Antônio já estava quase 15 anos já na frente do ministério. Ele não quis participar da eleição e eu fui eleito presidente, né, presidente da igreja. Mas teve também uma revelação. Meu pai teve um sonho, uma revelação, não sei se foi um sonho, uma revelação que ele falou, que ele me viu no futuro, né? Eu sendo pastor da igreja e tal. Aí ele pegou e falou pro anjo: eu vou lá abraçar meu filho. E o anjo falou: não, o que você está vendo é o futuro, não é? E no dia da eleição, quando eu ganhei a eleição, o mesmo anjo apareceu para ele e falou: agora vai abraçar seu filho, que hoje é o futuro da igreja. Mas aí nós fomos obrigados a sair de Vila Penteado, eu, principalmente a Edna, nós saímos e viemos para a igreja sede, onde eu passei pelo vale da sombra da morte, não é? Foi difícil. Foi difícil para nós. Teve uma época muito difícil para mim, muito jovem, né? Muito novo, a gente era tudo novo, o Paulo era novo, eu era novo. E a gente no meio de cobra, foi difícil. Mas toda aquela igreja que eu peguei para pastorear, ninguém me aceitava como pastor da igreja. Mesmo eles votando em mim, eles achavam que eu era muito novo. Não deram chance, né? Que você também era muito nova. Então, as pessoas aqui no Brasil, eles têm isso aí. Quando o cara é novo demais. Quando ele está velho, é velho demais. Então, a gente não sabe o que eles querem, né? Eles não sabem o que eles querem. Você está muito velho para o pastorado na hora de se aposentar. Se você é novo, você é muito novo, você não tem experiência. Então, a gente passou muita dificuldade com falsos irmãos, com levante, com divisão, as pessoas dividindo a igreja, indo embora, fazendo rebelião, deixando só os bancos da igreja e levando o povo embora. Muita difamação, muita língua, e a gente foi sendo difamado assim. Mas uma coisa que Deus nos honrou, que eu fico assim admirado, que quanto mais havia levante, mais a igreja crescia. Vinham novas pessoas, novos convertidos, e a gente trabalhou muito. Eu e a Edna trabalhamos muito naquela igreja, muito mesmo. Assim, foi quando você teve o aborto,
depois você perdeu o bebê, né? Foi umas lutas muito grandes. Para a igreja sede foi difícil, porque, como ele falou, a gente era muito jovem, né? E quando foi para a igreja sede, eu falava para minha sogra, eu não quero, porque a gente tinha uma imagem da igreja sede. É difícil, né? E o povo era assim, muito sisudo, muito fechado. E como a gente era muito nova mesmo, nós dois, eu achei que o pessoal realmente não ia aceitar, e não aceitaram mesmo. Embora eles tenha ganho a eleição, mas foi difícil, as pessoas não aceitavam, né? Ainda mais que eu não via da raiz da Cristã da Promessa, não é? Eu acho que isso também era o motivo. E eu falei para minha sogra, eu não quero. Ela falou, mas você tem que ir. Eu chorava tanto, mas nós fomos. E ali nós lutamos, sofremos, mas aprendemos muita coisa, né, Davi, que serviu para a gente assim. Uma coisa que eu me lembro, eu fui ainda, não era a igreja sede, não estava o templo pronto ainda. E aquele ano ia ser a inauguração. Eu tinha só 18 anos, a idade da igreja. A igreja ia fazer 18 anos. Ia ser a inauguração ali. Daí a irmã que fazia bolo era a irmã Estela, que era boleira. Ela sempre fazia os bolos da igreja. E ela foi viajar, todo ano ela ia viajar. E aquele ano ela foi viajar e não tinha ninguém para fazer o bolo. Quem foi fazer o bolo? Eu fiz um bolo. Antigamente era aqueles colchão, né? Tamanho da mesa. Eu fiz o bolo para a igreja da inauguração. Foi uma coisa que marcou muito. Cheguei já fazendo bolo. Então é uma coisa que eu gosto de fazer. E Deus me usou muito para fazer trabalhos com as mulheres. Nós não tínhamos assim congressos, encontros, e quando entramos ali começamos a fazer. Foi assim muita luta, mas foi muitas bênçãos e muitas vitórias também. Bom, a gente ali na nossa região é uma região difícil, nem bêbado entra lá dentro. É um lugar escondido, né? E eu entrava quando tinha um bar na esquina e os bêbados iam lá perturbar. Mas ali é uma praça, um lugar escondido, só pela misericórdia de Deus que as pessoas vão para lá, né? Porque Deus manda, o Espírito Santo manda, as pessoas também são convidadas por outras pessoas para estarem ali, acabam aceitando Jesus, né? E ficam na igreja. Mas se for por um lugar assim visível, aberto assim para as pessoas virem, não tem assim um local chamativo, né? E a gente teve muita dificuldade para se desenvolver o trabalho por falta de dinheiro também. A gente sempre fez programa de rádio em rádio pirata. A Edna foi pioneira da rádio pirata, né? E ela fazia os programas dela e tal. A gente ficou muitos anos no rádio. A gente nunca teve condição, dinheiro assim, para ir fazer um programa de televisão, dinheiro assim para fazer um programa numa rádio, por exemplo, oficial, tipo uma musical, da vida, ou outro tipo de rádio. Então a gente ficou escondido, mas ao longo do tempo, quais são as vitórias que Deus deu para nós? Foram o milagre, né? Da nossa própria família, por exemplo. Você está na igreja, Thalita está na igreja, o Salomão está na igreja, o Lucas está na igreja, a Magda, os netinhos estão na igreja. Então a gente vê uma geração que nos dá alegria, porque eu acredito que essa é a recompensa que Deus tem dado para nós ao longo do nosso trabalho que a gente teve, né? Mas além da igreja sede, a gente teve expansão do reino de Deus. A gente conseguiu abrir outras igrejas, sofrer por elas, e sofremos pelas igrejas. Então, a gente, como o Bispo Paulo falou na sua ilustração, a gente ama mais a igreja do que a nossa própria vida. O nosso sonho é construir uma nova sede ou ali ou em outro lugar, porque a gente queria expandir, ter uma sede, uma igreja sede, para a gente poder fazer os nossos eventos, né? A gente não pode trazer todos os irmãos da congregação nos eventos fim de ano, tal, que a gente gosta de fazer, né?
a pandemia deu um corte na gente, né? Com a pandemia a gente parou de estar juntos, mas a gente precisa de espaço, não é? A gente precisa de espaço. Então por isso que é o meu sonho. Eu acredito que um dia eu vou chegar lá, vou conquistar, mas vai ser com muita dificuldade. O sonho é o mesmo, né? Nós sonhamos juntos isso, para fazer uma igreja bem feita, bem organizada, né? Embora a nossa igreja é bem arrumadinha, mas a gente quer fazer ela bem organizada, com espaços, que a gente hoje em dia tem aula de costura, a gente tem aula de artesanato, então a gente precisa ter espaço para... a gente tem a ideia de ter um local só para oração, porque quando a gente faz oração lá embaixo é uma bênção, né? A gente faz um lugar menor, é uma bênção a oração. Então a gente quer ter um espaço, tipo um cenáculo. Um cenáculo para oração, um local para nós fazermos as nossas festas, né? Que a gente faz muitos jantares, então fica difícil na igreja. Mas eu tenho certeza, o nosso sonho, nós sonhamos juntos. E eu tenho certeza que ainda, a gente olhando para o tempo, acha impossível, né? Já se passaram muitos anos, mas tudo é possível ao que crê, e nós cremos que ainda nós vamos ter essa vitória. Sim. Muitas vezes. A gente tenta desistir não por Deus, porque por Deus a gente faz tudo. Por Jesus a gente faz tudo. Pelos falsos irmãos, né? Falsos irmãos. Pessoas que a gente não tem tempo ruim para ninguém. As pessoas vêm, a gente atende, cada um sai tarde da igreja, né? E essas decepções, às vezes esse desânimo que dá, das pessoas também não ouvir a sua voz, né? Uma simples coisa que a gente fala, irmãos, traz um caderno para você anotar a mensagem, ninguém leva. Essa simples coisinha que você manda as pessoas fazer, as pessoas não fazem, você fala, então, eu não sei o que fazer para esse povo ouvir. Se eles não ouvem uma simples, às vezes, vem para o culto de oração, o cara não aparece. Vem, que nem, por exemplo, nós estamos aí no evento dos 60 anos da igreja, né? Acredito eu, quando a igreja fizer 70 anos, né? Já tô com a idade avançada. Então eu não vou estar com esse pique para fazer o aniversário de 70 anos como nós estamos fazendo dos 60. Então as pessoas não têm a mesma visão, não se empenham, não fazem, é um momento. A gente vai viver um momento de uma igreja que poderá explodir, não sei quanto, mas ela poderá no futuro ser uma igreja assim famosa, cheia de membros, de almas, mas sempre pregando a palavra de Deus. Nós não abrimos mão da Bíblia, da palavra de Deus. Nós não temos essas ideias de querer mudar a Bíblia, de atualizar a Bíblia, de que certos trechos da Bíblia foi encaixado, foi inventado. Não, para nós não. O que está na Bíblia é a palavra de Deus 100%. E a Santa Promessa ensina as pessoas a ir para o céu e não para o inferno. Desistir, assim, a gente pensa, quando vê as ingratidões mesmo, né? Quem aqui não tem ingratidão, quem aqui não tem momentos difíceis, mas naquele momento, e depois você já pede ali, Senhor, dá força, me dá graça, daí a gente tem o ânimo, renova, como o Senhor renova a nossa força, né? Todas as manhãs, quando a gente pede para Ele renovar, porque a vida na igreja é cheia de ingratidão mesmo. Mas as vitórias, a bênção, a presença de Deus nos dá força para cada dia nós falarmos, não vou parar, vou continuar. Eu tive várias profecias que marcou. Foi uma vez que eu estava num culto de oração e essa irmã já faleceu. Chamava irmã Tenilda. E ela trouxe uma profecia para mim. Que Deus ia me levantar, que Deus ia me ungir, que Deus ia fazer algo na minha vida. Talvez as pessoas que estavam ali não acreditavam, né? Porque eu não falava na igreja, eu apenas cantava. Uhum. Eu era chamado para cantar, era o cantor da igreja. Né? O Davi era o cantor da igreja. Mas
assim, de ser um pastor, jamais passou na minha cabeça, jamais. Então, outra profecia que marcou, quem trouxe essa profecia quando a gente era jovem foi a Valquíria. A Valquíria, Deus usou ela falando assim que haveria grandes epidemias no mundo. Então, na época, a gente achava que a maior epidemia que havia era o câncer. E passou uns anos, veio a AIDS, a epidemia da AIDS. E foi vindo, né? O Ebola, foi aparecendo doenças terríveis. Essas profecias me marcaram, né? Assim, eu teve outras também que eu não consigo lembrar, mas essas eu lembro perfeitamente. Mulher de Deus, ela falou, oh, você vai gravar um disco um dia. Eu achei engraçado, eu nem sabia o que era gravar disco. E passaram-se os anos, gravamos mesmo, né? Gravei dois discos, eram aqueles bolachão e o... Como é que era? O pequeno compacto, né? Então foi engraçado, foi uma profecia que se cumpriu, porque quando é de Deus se cumpre, né? Então você ouviu, a gente ouviu muitas coisas durante o tempo, mas o que se cumpriu mesmo foi essa profecia. A nova geração, ela tem que se espelhar na velha geração. Por exemplo, aqui no Brasil não tem esse tipo de costume de se espelhar na velha geração. No Japão, sim. Lá eles pegam as pessoas mais velhas para ser gerente de fábrica, para gerenciar os jovens, mais jovens, para ensinar eles o exemplo. E eles reverenciam os velhos. É uma cultura no Japão. Dentro da igreja, tem que haver uma cultura assim. As pessoas olhar para aquelas pessoas mais velhas e ter o respeito, porque eles têm vivência, já viveram. Então, certas situações que surgem hoje, é mais fácil uma pessoa com mais idade solucionar o problema do que um jovem, por causa da experiência. E o que eu falo para essa nova geração, para eles buscar mais a Deus, ler mais a Bíblia, ter mais conhecimento da palavra de Deus. É muito bonito quando você vê um jovem, você dá uma oportunidade para um jovem, ele vai lá na frente, ele cita os versículos de cor, ele cita a palavra, dá uma saudação poderosa na igreja, porque você vê que aquela pessoa, ele estuda a Bíblia, aquela pessoa que ora, né? As novas gerações, tem que ser de oração. E eu assino embaixo o que ele falou, né? Para a nova geração, espelhar mesmo nas coisas mais antigas, nos irmãos mais antigos, porque os irmãos mais antigos já passaram muitas coisas e hoje eles têm a experiência, né? A gente passou muita coisa na juventude que serviu, muitas vezes eu não tinha com quem falar, né? Quando eu era jovem, eu sempre comento, às vezes com a Thalita, eu não tinha com quem falar os problemas que eu tinha que passar. Hoje não, hoje as moças procuram a gente, conversam, expõem os problemas, porque nós aprendemos sofrendo, muitas vezes sozinhas, né? Não tinha quem nos ajudasse. E hoje elas têm que se espelhar e dar graças a Deus por ter as irmãs mais antigas que podem trazer algumas coisas de benefício, com experiência, que o Davi falou, com experiência, nunca deixar de orar. Se a gente deixar de orar, a gente nunca vai para frente. Então, tem que estar orando, buscando e pedindo a presença de Deus, que a presença de Deus é a coisa mais importante nas nossas vidas, para nós sermos alguém, que ele falou, um jovem, né, cheio da graça, cheio do Espírito Santo de Deus. Então, hoje já não tem muito mais isso, né? Então, hoje a gente vê que tem muito oba-oba, as pessoas até cantam bem, pregam bem, né? Mas às vezes não tem aquela vida íntima com Deus. Então, geração de agora, busque o Senhor, que é a melhor coisa que você vai fazer na tua vida. Gostaria de acrescentar que a pessoa precisa ter um chamado, com aquele hino que fala, eu tenho um chamado, o chamado de Deus. E um dia nós vamos ter que prestar conta diante de Deus desse chamado, né? E acredito que cada ano que passa, a gente está mais próximo de Deus. E quanto mais a gente puder fazer pelo reino de Deus, ganhar almas, discipular essas almas,
fazer com que elas entendam o Evangelho, seja um Evangelho eficaz, né? Que ele tenha um comportamento verdadeiro cristão, não se envolver em certas coisas que nada leva, né? Paulo diz assim, para que a gente não se envolva em filosofia, em vã filosofia. Hoje as pessoas estão muito envolvidas com política, estão muito envolvidas com coisas que está claro na vida dele, que ele pode se afastar disso e se apegar. Se as pessoas discutissem o Evangelho como discute política, nós seria uma bênção o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa nos ajudar a terminar a nossa caminhada. Eu, o Espírito Santo, estive presente em toda a história. Eu guiei, chamei e enviei. E digo que ainda tenho grandes coisas para realizar através de vocês e de toda a cristã da promessa.